Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar o tema da ressurreição dos mortos na volta de Jesus Cristo. Quando Cristo deixar os céus para vir reinar na terra, quando Cristo voltar, sim, quem ressuscitará para contemplar a volta de Jesus? Repito, quem ressuscitará para contemplar a volta de Jesus? Este é o tema que nós vamos trabalhar neste vídeo. E vamos aqui começar com uma posição. Um erudito chamado R.H. Charles, ali do século XX, do começo, século XIX para o século XX, ele teorizou que a passagem de Apocalipse 24:6, que eu vou ler agora, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder ou autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá. De acordo com o teólogo R.H. Charles, ele teorizou que apenas os mártires, aqui nesta passagem de Apocalipse capítulo 20, verso 4-6, ele diz que apenas os mártires, aqueles que tiverem passado pelo martírio, apenas eles e somente os mártires se levantarão, ressuscitarão na volta de Jesus Cristo. Aí você pergunta, e os restantes dos mortos aqui, não são os ímpios? Bom, ainda de acordo com a teoria de R.H. Charles, os restantes dos mortos aqui refere-se não somente aos ímpios, mas a todos os mortos, ímpios e justos de todos os tempos. Então, para R.H. Charles, a ressurreição geral, que inclui mortos, justos e injustos, acontecerá depois do milênio. Então, o que R.H. Charles diz é que apenas os mártires, somente os mártires ressuscitarão na vinda de Cristo para governar as nações com Cristo durante 1000 anos. Passados os 1000 anos é que terá lugar a ressurreição geral de todos, justos e injustos. Essa é a teoria do Dr. R.H. Charles. Se você nunca ouviu falar em R.H. Charles, eu vou lhe dar só um pouco aqui do perfil dele. R.H. Charles, ele traduziu toda a Bíblia. Tem uma Bíblia, a Bíblia mesmo, traduzida por R.H. Charles, que eu comprei um dia desses, né? Ele traduziu toda a Bíblia, do Antigo até o Apocalipse. Ainda mais, ele traduziu boa parte dos apócrifos e pseudepígrafes do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele era um hebraísta, ele era um helenista, ele conhecia muito bem o hebraico e conhecia o grego. Então ele pegou as obras apócrifas e pseudepígrafes, como exemplo, livro de Enoque, livro de Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Esdras, enfim, todas aquelas obras apócrifas e pseudepígrafes do Antigo Judaísmo ou do Antigo Testamento, bem como apócrifos e pseudepígrafes do Novo Testamento, R.H. Charles ele traduziu para o inglês, ok? Então você vê que R.H. Charles ele era um erudito, ele era um biblista mesmo erudito, ok? Então vamos lá, esta era a teoria de R.H. Charles. Se você perguntar para R.H. Charles, mas o apóstolo Paulo ele não falou que... Você perguntar aqui para R.H. Charles, você perguntaria para ele, mas a ressurreição que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, Paulo, R.H. Charles, ele simplesmente responder que o vidente do Apocalipse, ou vidente João, ele ignorou toda a tradição.
A tradição anterior a ele, que diz que todos os justos ressuscitarão na parousia ou segunda vinda de Cristo, ele ignorou de propósito. Ele mostrou ali que, de acordo com o vidente do Apocalipse, apenas os mártires ressuscitarão. Segundo a teoria de R.H. Charles, o vidente do Apocalipse, ele ignorou toda a tradição anterior que dizia que todos os justos ressuscitarão. De acordo com R.H. Charles, o autor do livro do Apocalipse, ele defendeu esta ideia, que apenas os mártires ressuscitarão quando Cristo voltar para reinar aqui na Terra por 1000 anos. E a ressurreição de todos os justos e de injustos só se dará 1000 anos depois. Ok, queridos? Vamos lá. Ainda nós temos aqui a teoria da Igreja Adventista do sétimo dia. Bom, de acordo com os adventistas do sétimo dia, quando Cristo voltar, os justos ressuscitarão, a igreja ressuscitará e será arrebatada para passar 1000 anos no céu. Ok? Mas é interessante que os adventistas, eles defendem que pelo menos uma parcela de ímpios ressuscitará para contemplar a volta de Cristo. Não está muito claro se estes que ressuscitarão, os ímpios, ressuscitarão apenas para contemplar a volta de Cristo e logo depois morrem. Eu conversando um tempo com um adventista, ele disse exatamente isso para mim, que alguns ímpios, a saber, aqueles que crucificaram a Cristo, aqueles que se envolveram diretamente na morte de Cristo, como Caifás, o Sinédrio, os sacerdotes, todos aqueles que estiveram envolvidos direto na morte de Cristo, quando Cristo voltar, para cumprir Apocalipse 1,7, que diz: eis que ele vem, todo olho verá, até mesmo aqueles que o mataram ou que o traspassaram o verão. Então, de acordo com um certo adventista, ele me disse que os ímpios, eles ressuscitarão, a saber, aqueles ímpios que se envolveram diretamente na morte de Cristo, ressuscitarão para contemplar a volta de Cristo, porque todo o olho verá, mas que depois eles voltarão para o túmulo. Mas eu quero ler aqui num comentário de um próprio adventista, o que ele diz aqui sobre a questão. Mas em Apocalipse 1,7, eu vou dizer qual é o livro. Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse. Autor C. Mervyn Maxwell. A página que eu estou é 83. Olha o que ele diz. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Em Apocalipse 1,7 é repetida a promessa feita por Cristo no discurso do Olivete. João a ouviu dos seus lábios naquela noite enlurada de terça-feira, cerca de 60 anos antes. Vê Mateus 24:30 e também as páginas 22 e 23 do livro dele. O apóstolo escutara a mesma promessa proferida pelos dois varões vestidos de branco que apareceram ao lado dos discípulos enquanto Jesus ascendia ao céu envolto em uma nuvem. Vê Atos 1, 10 e 11. Paulo, igualmente, inspirado pelo espírito de profecia, testemunhou que Jesus apareceria nas nuvens por ocasião da segunda vinda. Vê 1 Tessalonicenses 4:17. Mas em Apocalipse 1,7, quem são as pessoas que o traspassaram? Em seu julgamento, Cristo dissera ao líder judeu Caifás: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. São Mateus 26:64. E individualmente, ninguém teve tanta responsabilidade pela morte de Cristo quanto Caifás. Ele certamente foi um dos que o traspassaram. É certo, contudo, que muitas outras pessoas envolveram-se criminalmente com Jesus, e parece assim que elas, juntamente com Caifás, receberão o privilégio entre aspas, de uma ressurreição especial que ocorrerá com tempo suficiente para que vejam Jesus retornando, cercado da mesma glória que eles tentaram obliterar. O texto de Daniel 12:1, versos 1 e 2, ajuda-nos a confirmar essa interpretação. Diz o referido texto que, ao erguer-se Miguel no fim dos tempos, muitos, entre aspas, não todos,
dentre os mortos ressuscitarão. Uma vez que todos os justos despertarão nesse tempo, veja Apocalipse 20, versículo 6, parece-nos claramente que somente alguns dos injustos terão idêntica experiência. Os ímpios restantes esperarão até o final dos 1000 anos. Veja Apocalipse 20, versículo 5. No grupo daqueles que o traspassaram, entre aspas, deve ser incluídos todos os que contribuíram diretamente para a sua crucificação. Porém, deve o termo abranger mais alguém? Em Atos 9,5, Jesus explicou a Saulo, o perseguidor, que logo se tornara Paulo, o apóstolo, que ao perseguir os cristãos, ele em verdade estava perseguindo o próprio Cristo. Eu, Jesus, a quem tu persegues, disse Cristo. Isso nos leva à melancólica conclusão de que os principais perseguidores do povo de Deus, através dos séculos, devem também ser incluídos no número daqueles que o traspassaram e que se levantarão do túmulo numa ocasião que lhe permita testemunhar a segunda vinda. Então, aqui nós lemos aqui um comentário do autor C. Mervyn Maxwell, adventista do sétimo dia, no livro Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, página 83. Bom, conforme vocês veem aqui não é uma opinião isolada do autor. Ele está seguindo a opinião da Igreja Adventista do sétimo dia. Ok, queridos? Não vou me preocupar tanto em refutar estas teorias. Pelo menos a princípio, eu estou apenas lhes apresentando várias teorias. Aí, por exemplo, C. Mervyn Maxwell, ele como adventista sétimo dia, interpretando Apocalipse 1,7, que diz: eis que ele vem e todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Então ele diz que esta profecia ela se cumprirá literalmente e que até mesmo os que os traspassaram, de acordo com os adventistas do sétimo dia, e que eu li aqui na perspectiva de Mervyn Maxwell, então aqui aqueles que assassinaram a Jesus, eles deverão se levantar dentre os mortos. Ok? Então perceba aí que na visão da igreja adventista do sétimo dia, quando Cristo vier, não só apenas os justos ressuscitarão, mas pelo menos uma parcela de ímpios ressuscitará. Mas o autor aqui, pelo menos este autor adventista, como ele diz aqui, na sua melancólica, isso nos leva à melancólica conclusão de que os principais perseguidores do povo de Deus, através dos séculos, devem também ser incluídos no número daqueles que o traspassaram e que se levantarão do túmulo numa ocasião que lhes permita testemunhar a segunda vinda. Então, na conclusão deste autor, não só aqueles ímpios que foram diretamente os assassinos de Cristo, mas todos aqueles que têm perseguido a Cristo, eles estão inclusos nesta expressão, até os mesmos que o traspassaram. Então, para ele, pelo que eu percebi aqui, todos os ímpios, ou pelo menos aqueles ímpios que perseguiram a Cristo ao longo dos séculos, se levantarão. Bom, a questão é essa. O que está claro é, para a Igreja Adventista do sétimo dia, quando Cristo vier, não só os justos ressuscitarão, mas também os injustos ressuscitarão. Então, repito, não ficou claro aqui, pelo menos para mim não ficou claro, talvez eu leia em outra obra, se é doutrina oficial deles que os ímpios ressuscitarão, mas voltarão para o pó. Eu ouvi isso em um debate com um adventista e ele me falou isso, mas eu ainda não vi essa posição oficial em um livro. O certo é que é oficial, como vocês viram aí, que uma parcela de ímpios ressuscitarão para ver a volta de Jesus. Não é isso? E é interessante que uma das passagens que também os adventistas eles vão dizer, está bem aqui, em Mateus, eu até já citei, mas eu vou fazer questão de ler para vocês. Mateus 26:64, o que diz aqui,
Mateus 26, 64. Ó. O que Cristo disse aqui para o Sinédrio? Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ok? Nós temos também essa mesma declaração em Marcos 14, 62. A mesma declaração que Jesus diz para quando lhe foi feita essa pergunta. Ó. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ok? Então, para os adventistas, esta palavra de Jesus, ela deve ser entendida o seguinte, que quando Cristo voltar, até mesmo aqueles que lhe mataram, que tiveram envolvidos na sua sentença, sim, eles ressuscitarão e verão Cristo vindo nas nuvens. Ok? Então vamos lá. Os amilenistas. Bom, de acordo com os intérpretes amilenistas, se você pergunta quem ressuscitará no retorno de Jesus em glória, os amilenistas, então, eles vão dizer que todos, justos e injustos, ressuscitarão. Aí eles vão para, por exemplo, João 5, 28, 29, que diz: Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Uns sairão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Também vê Daniel capítulo 12, verso 2, que diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Mateus 12, 41, 42 também diz: A rainha do sul, a rainha de Sabá veio, a rainha do sul veio ouvir a sabedoria de Salomão. Ou melhor, como é que Jesus falou? Ele diz o seguinte: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração. Se levantar aí tem o sentido de ressuscitar. A rainha do sul se levantará, ou seja, ressuscitará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio desde os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aí Jesus também ainda diz: os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e condenarão, porque ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então, queridos, para os amilenistas, esta passagem que eu acabo de ler confirma de que na volta de Cristo haverá a ressurreição de justos e de injustos. Na volta de Cristo. Mateus 26, 64, Mateus e Marcos 14, 62, foi o que eu acabei de ler, que Jesus falando com o sumo sacerdote, ele disse: em verdade vos digo, que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à destra de Deus e vindo sobre as nuvens com poder. Ok? E lá também Atos 24, versículo 15, Paulo diz que crê na ressurreição de justos e de injustos. Então, para os intérpretes amilenistas, a ressurreição de justos e injustos será simultânea, não será separada por 1000 anos, conforme nós lemos lá no Apocalipse. Para os amilenistas, quando Cristo vier, justos e injustos ressuscitarão. Ok, queridos? Vamos lá. Os futuristas pré-milenistas dizem que apenas os justos ressuscitarão. Aqui eu vou ler aqui para vocês algumas passagens, né? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15.
versículo 22 e 23. Olha o que diz aqui, ó. Paulo. Porque assim como todos em Adão morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Bom, de acordo aqui com Paulo, aqui eu tenho que dizer que é claro que Paulo aqui está falando da ressurreição apenas dos justos. Quando? Na volta de Cristo. Ok? Então, para os pré-milenistas, eles veem nesta passagem a ressurreição apenas dos justos. E, de fato, a bem da verdade, aqui no capítulo 15, Paulo ele trata apenas da ressurreição dos justos na vinda de Cristo. Apocalipse 20, versículo 4 a 6, eu já li, né, que vocês veem aqui, ó, mas eu vou fazer questão de ler de novo. É melhor, para não ter nenhum erro na citação. O que diz? Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, para os pré-milenistas, apenas a igreja, os justos de todos os tempos, ressuscitarão. Então, para os pré-milenistas, os restantes dos mortos aqui são apenas os ímpios. Os restantes dos mortos aqui são ímpios de todos os tempos, de todas as eras. Se você pergunta, e os ímpios ressuscitaram nesta ocasião? Não. Para os pré-milenistas, interpretando Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, os ímpios só se levantarão do túmulo, só ressuscitarão para serem julgados e condenados depois de passados 1000 anos. Aí aqui prossegue a leitura. 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, de acordo com os pré-milenistas, a primeira ressurreição ela é apenas para os justos. Os restantes dos mortos, ou seja, os ímpios, só se levantarão do túmulo após 1000 anos. Esta é a posição defendida pelo pré-milenismo, futurista pré-milenista. Ok? O Dr. R.H. Charles, como eu já expliquei aqui no começo, ele disse que os restantes dos mortos aqui não é apenas os ímpios, mas todos os mortos, justos e injustos. É que para ele, para R.H. Charles, apenas os mártires ressuscitarão para reinar com Cristo durante 1000 anos, enquanto que o restante dos santos, a igreja de todos os séculos, juntamente com os ímpios, só se levantarão depois do milênio. Ok? Mas nós temos também um outro grande erudito, o Dr. Russell Norman Champlin, que ele vai dizer o seguinte, ele vai explicar. Ainda que João tenha focalizado aqui apenas a ressurreição dos mártires, todavia não está em foco apenas o reinado dos mártires, mas toda a igreja se levantará para reinar com Cristo por 1000 anos. Então, de acordo com o Dr. Russell Norman Champlin, ele vai explicar o seguinte, foi apenas circunstancial, porque João ele escreveu o Apocalipse para consolar e fortalecer o grupo de mártires da igreja, a igreja mártira. Então, foi mais que, vamos dizer, compreensível que ele aqui contemplasse aqui apenas a ressurreição dos mártires. Mas Champlin conclui que, na verdade, para o autor do Apocalipse, não apenas os mártires ressuscitarão para reinar com Cristo durante 1000 anos, mas toda a igreja de todos os tempos ressuscitará. Enquanto que no versículo 5, os restantes dos mortos aqui, será apenas os mortos ímpios. Ok? Apenas os ímpios. Os ímpios eles não ressuscitarão na parousia ou na segunda vinda de Cristo, mas apenas 1000 anos depois. Filipenses capítulo 3 e verso 11. Olha o que Paulo diz aqui. Ó. Filipenses 3, 11. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante que esta expressão, queridos, dentre os mortos, no grego nós encontramos
necron. Necron quer dizer dentre os mortos ou do meio dos mortos. Ora, quando Paulo diz assim, quando ele usa essa expressão necron, dentre os mortos ou do meio dos mortos, ele está aqui colocando, ele está falando de uma ressurreição seletiva. Quando ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, Paulo ele está sendo seletivo. Ora, se ele diz alcançar a ressurreição dentre os mortos, logo ele está dizendo que nem todos os mortos ressuscitarão. E ele luta para alcançar esta ressurreição do meio dos mortos. Então, no mínimo, nós temos que admitir que Paulo aqui está dizendo que ele deseja participar desta ressurreição, que nem todos se levantarão, mas ele quer participar desta ressurreição. Alguns teóricos que dizem que Paulo acreditava apenas na ressurreição dos justos. Alguns teólogos dizem que Paulo ele não acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Só que o autor de Atos, que nós consideramos ser Lucas, em Atos 24, versículo 15, ele, registrando um discurso de Paulo, lá Paulo diz, creio na ressurreição de justos e de injustos. Então, a partir desta declaração lucana, no livro de Atos, nós podemos dizer que Paulo, ele acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Sendo que Paulo acreditava na ressurreição de justos e de injustos, e que ele aqui fala na ressurreição não de todos os mortos, mas na ressurreição seletiva de entre os mortos, então é óbvio que Paulo, ele cria numa separação. Ele cria haver um tempo que separava a ressurreição dos justos da dos injustos. Este tempo nós vamos chamar de milênio, entre aspas. Não sabemos se Paulo realmente comungava desta ideia do livro do Apocalipse, que haverá 1000 anos que separam a ressurreição dos justos e dos injustos. E por que eu digo isso? Porque, de acordo com a tradição judaica, que eu vou te citar um livro, o Apocalipse Esdras, ou segundo Esdras, ou quarto Esdras, lá no Apocalipse de Esdras, me parece no capítulo 7, lá diz que o Messias, ele reinará por 400 anos. Depois, o Messias, ele mesmo voltará ao silêncio, ele morrerá. Não só o Messias, como toda a criação, todos os homens. Passado uma semana ou 7 dias, o próprio Messias ressuscitará, bem como toda a criação. E então se dará a ressurreição geral de todos e chegará então a condenação dos ímpios. Bom, de acordo com o Apocalipse de Esdras, haverá um período de reinado messiânico de 400 anos. Então não sabemos se para Paulo o reinado messiânico consistiria de 1000 anos, de 400 anos, de 300 anos, de 7.000 anos. Nós, sinceramente, isso não está claro. E por que eu dei essas várias cifras de tempo? Porque o Talmud babilônico, ele traz essa discussão. Os rabinos, eles discutem sobre quantos anos será o reinado ou a era messiânica. De acordo com alguns rabinos, o Messias, ele governará o mundo, as nações, por 300 anos. De acordo com outros rabinos, o Messias governará por 400 anos. Outros dizem que o Messias governará por 1000 anos. Outros dizem que o Messias governará por 6.000 anos e até por 7.000 anos. Então, era uma discussão entre os rabinos, entre os mestres do judaísmo, quantos anos duraria a era messiânica. E o que está claro aqui, queridos, quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 20, você pode ver lá, Apocalipse capítulo 20 ali é literal. Boa parte, ali 90%, 98% é literal que se lê ali no capítulo 20 do Apocalipse. Então, está muito claro ali para o autor do livro do Apocalipse que entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição haverá um período de 1000 anos, onde Cristo reinará aqui com os santos sobre as nações. Isso está claro, ok? Isso está muito claro. Lucas 14, 14 é o que diz aqui, ó.
Lucas 14, 14. Vamos ver o que está escrito aqui. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, Jesus aqui, o discurso de Jesus aqui, de acordo com Lucas, ele fala aqui da ressurreição dos justos. Então, está em foco aqui apenas a ressurreição dos justos. Mas você pergunta, mas será que Lucas, ele que registrou isso, ele acreditava na ressurreição apenas dos justos? Não. Ele acreditava na ressurreição de justos e de injustos. Ok? Ele acreditava. É só você ler que o mesmo... Eu vou ver bem aqui em Lucas, se eu encontro bem aqui. Ó. Lucas capítulo 11. Deixa eu ver se eu encontro aqui sobre a rainha. Lucas 11, 31. O que ele diz aqui? Ó. Vamos lá. A rainha do sul, Lucas 11, 31. A rainha do sul se levantará, aqui é esse nome de ressurreição, no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão, se levantar que é ressurreição, no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então Lucas, que está subentendido, e para mim está claro que ele advogava a ressurreição de justos e de injustos. Ok? Então, quando ele fala na ressurreição dos justos, ele, aqui em Lucas 14, 14, ele está falando apenas na ressurreição dos justos, mas ele não ignorava que os injustos também ressuscitarão. Ok? Vamos aqui continuar. Lucas 20, 34. Mas será que Lucas ele acreditava na ressurreição de justos e injustos de forma simultânea? Vamos aqui analisar, né? Lucas 20, 34. O que ele diz aqui? Ó. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, ressurreição dentre os mortos, que está apontando para uma ressurreição seletiva, apenas dos justos, a expressão ressurreição dentre os mortos é uma ressurreição seletiva, não de todos. Não casam nem se dão em casamento. Então, mais uma vez nós temos aqui, ressurreição dentre os mortos, no grego nós temos, anasteseos tes necron, ressurreição do meio dos mortos ou ressurreição dentre os mortos. Ora, por esta expressão aqui, ressurreição dentre os mortos, está claro aqui no discurso de Jesus registrado por Lucas, e ele está falando aqui da ressurreição que acontecerá na parousia, na sua volta. Está claro então aqui, nessa expressão ressurreição eknekron, dentre os mortos, que nem todos os mortos ressuscitarão quando Cristo vier. Não, quando Cristo voltar, haverá uma ressurreição seletiva dentre os mortos. E eu quero lhes dizer que todas as vezes que nós encontramos na Bíblia essa expressão ressurreição eknekron dentre os mortos, sempre está falando de uma ressurreição seletiva. Por exemplo, se lê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Logo, com a ideia que quando Jesus ressuscitou, apenas ele ressuscitou, mas outros mortos ficaram lá. A ideia aqui, quando se diz ressurreição dentre os mortos, está dizendo para nós que nem todos os mortos ressuscitarão. Uns ficarão no túmulo. Então, aqueles que se levantarão, estes participarão da ressurreição eknekron, ou seja, a ressurreição do meio dos mortos, dentre os mortos. Esta mesma expressão nós encontramos em Marcos 12, 25, ressurreição eknekron, dentre os mortos. Então, a partir desta expressão, ressurreição eknekron, a gente pode entender que pelo menos Lucas e Marcos, eles acreditavam que quando Cristo vier, haverá uma ressurreição seletiva, que eles chamam de ressurreição dentre os mortos. Com isso, a gente é permitido ver que haverá a outra ressurreição em tempos posteriores. Não sabemos também se Lucas
e Marcos separavam as duas ressurreições por 1000 anos. Nós não sabemos, mas pela expressão ressurreição dentre os mortos, sabemos que Marcos e Lucas, eles parecem defender que nem todos ressuscitarão ao mesmo tempo. E que haverá um hiato de tempo, um espaço de tempo, separando a ressurreição dos justos da ressurreição dos ímpios. Será por 1000 anos? Não, eles não deixam claro isso. Será por 400 anos? Eles também não deixam claro. Será por 300? Por 6.000 anos? Eles não deixam isso claro. Ok? A ressurreição dos justos e dos injustos, separadas por 1000 anos literais, isso está claro no Apocalipse de João, capítulo 20. Ali está claro. Observação. A passagem de Lucas 20, 34 e Marcos 11, 25 falam em ressurreição dentre os mortos, o que aponta para uma ressurreição seletiva, apenas dos justos, visto que os evangelistas Marcos e Lucas acreditavam na ressurreição geral, fica subentendido que eles acreditavam que a ressurreição de todos será separada por certo espaço de tempo, o que nós vamos chamar aqui de um milênio, entre aspas, ok? Então, queridos, eu apresentei aqui a vocês as várias teorias, e se você quer saber qual é a minha teoria que eu defendo a última, de número 4. Os futuristas pré-milenistas dizem que apenas os justos ressuscitarão na vinda de Cristo. Eu defendo esta última, que quando Cristo vier, apenas os justos se levantarão. Eu também entendo até hoje, eu posso mudar de ideia, eu posso, mas até hoje eu continuo vendo e defendendo que Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que diz: mas os restantes dos mortos não ressuscitaram. Eu continuo a ver aí que os ímpios, eles só se levantarão 1000 anos depois. Repito, os ímpios só se levantarão 1000 anos depois. Mas aí você pergunta, professor, mas será que na ressurreição dos ímpios, na ressurreição depois do milênio, será que só os ímpios vão ressuscitar? Bom, aí, querido, eu quero aqui dizer uma coisa. Eu estou especulando, não é só eu, muitos pré-milenistas também especulam, que durante o reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra, continuará havendo morte. Crianças morrerão, adultos morrerão, viverão muito, viverão. Eu estou falando da morte não de santos ressuscitados, porque uma vez que a igreja ressuscita, ela não passará pela morte. Mas é óbvio que a igreja, com Cristo, ela aqui na terra, ela reinará sobre as nações. Cristo e a igreja nunca mais morrerão, porque ressuscitaram para sempre. Mas os mortais que forem regidos, que forem, vamos dizer, dominados pela igreja por Cristo, eles continuarão vivendo, eles comerão, casarão, beberão. A vida continuará a mesma para as nações. Então, viverão, mas continuará a mesma. Então, é de se esperar, e tem uma passagem lá em Isaías que interpreta isso como fazendo referência ao milênio, que aquele que morrer de 100 anos será amaldiçoado. Então, lá em Isaías fala até de nascimento de pessoas, o que nós entendemos que Isaías está falando do reino milenial. Ok? Então, levando em conta essas passagens, então, na era do milênio, e aqui eu defendo esta posição, até que alguém me convença do contrário, eu defendo esta posição, que na era do milênio haverá nascimento e haverá morte. Então, é óbvio que aqueles que morrerem no milênio, eles vão ter que ressuscitar. Ok? Eles vão ter que ressuscitar. E visto que o milênio será um reino de justiça e de paz, pelo menos enquanto Cristo estiver reinando aqui sobre as nações, e todas as nações estiverem adorando a Cristo durante o milênio, eu não creio que aqueles que morram no milênio vão ser condenados. E eles vão ter que ressuscitar. Então, daí, eu posso inserir eles bem aqui em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 5, que diz: mas os outros mortos não ressuscitaram, senão depois de 1000 anos. É claro que quando João diz assim, mas os outros mortos, eu entendo que ele está falando aqui, ali realmente de mortos ímpios. Só. Ok?
Mas veja bem, como nós estamos entrando na época do milênio, onde as nações estarão aqui na Terra, eu estou lhe dizendo que haverá morte. Eu defendo esta ideia, que haverá morte, até que alguém me prove. Ao contrário, eu defendo esta ideia. Haverá nascimento e haverá morte entre as nações mortais, ok? E aqueles que morrerem no período milenial, eles terão que ressuscitar. E eles vão ressuscitar quando? Depois dos 1000 anos. E já que nós estamos no assunto, eu quero lhe dizer o seguinte: quando os ímpios ressuscitarem, ímpios de todos os tempos, depois do milênio, justos também, pelo menos os que morreram durante os 1000 anos, eles ressuscitarão juntamente. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso aqui, Apocalipse capítulo 20, vamos ver aqui, versículo 12. E vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então, eu especulo aqui que entre estes mortos aqui estão não apenas ímpios, mas justos. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Ora, por que a presença do livro da vida ali, se não há justo? Você pode responder, professor, para provar que aqueles que serem condenados foram condenados porque o seu nome não está no livro da vida. É uma resposta plausível e aceita, ok? Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, mas também o livro da vida pode também estar ali presente para ficar provado que aqueles que serão salvos porque o seu nome está no livro da vida. Também é uma resposta plausível. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É conclusivo aqui que os justos participarão desta ressurreição? Não é conclusivo. O que é conclusivo aqui é que os injustos, sim, é que estão sendo julgados. E que, se não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, serão condenados. Isto é conclusivo, isto está claro, ok? Então não é conclusivo, não está claro se os justos aqui participarão dessa ressurreição. Mas se ficar provado que Isaías capítulo 65, quando fala de nascimento e de morte, e que ali ele estaria falando da época milenial, do reino messiânico, se ficar provado isso, que ali Isaías está falando do reino messiânico, e é óbvio que ele não está falando do reino eterno, porque ele fala de nascimento e de morte, então não está em foco o reino eterno, ok? Então aqueles que nascerem e aqueles que morrerem, obviamente terão que ressuscitar. Então, se nós pudermos trazer aquela passagem de Isaías 65, que fala sobre a era messiânica, onde haverá nascimento e morte, e encaixarmos aqui no milênio de Cristo, então fica provado que no milênio haverá não só nascimento como morte. Se é verdade que vai haver morte, eles têm que ressuscitar. Quem é que vai ressuscitar? Aqueles que morreram durante o milênio. E quem morreu durante o milênio, pelo menos eu não quero acreditar que todos os que morrerem durante o milênio serão condenados. Ok? Eu prefiro acreditar que aqueles que morreram durante o milênio serão justos. E eles terão que ressuscitar. E uma vez que eles ressuscitarem, quando é que eles ressuscitarão? No dia da ressurreição geral dos ímpios. Então, estou aqui especulando que quando os ímpios ressuscitarem, os justos também ressuscitarão. Ok? Todavia, eu quero deixar bem claro para você uma coisa, irmão. Como todos os teólogos que usam de uma especulação, eu também estou usando de uma especulação, mas não infundada. Mas eu posso estar errado? Eu posso. Mas, se você não concorda, você me refute com textos bíblicos, com uma análise sólida, com uma exegese sólida. Se você não concorda com o meu ponto de vista, eu não aceito simplesmente você dizer heresia ou eu não concordo. Eu discordo. Não, isso para mim não é refutação. Refutação é exatamente você pegar os textos bíblicos que eu trabalhei e me refutar, ok? Isto é exegese sadia e bíblica.
Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.